Olá, eu sou Sandra Chivoleto, sou professora assistente de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu sou também responsável pelo programa de residência em Psiquiatria Infantil lá da Faculdade de Medicina da USP, que forma médicos especialistas nessa área. E sou chefe do ambulatório de adolescentes no Instituto de Psiquiatria, também da Faculdade de Medicina da USP. Eu fiz o meu doutorado lá na faculdade, estudando o perfil de adolescentes usuários de droga aqui no Brasil, que chegam para tratamento, quais são as drogas mais usadas e as estratégias de tratamento mais efetivas. E eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre o uso de drogas na adolescência, o que é mito e o que é fato. Para falar desse tema, é muito importante a gente entender o que acontece, as particularidades da adolescência. Do mesmo jeito que na infância, né, é um organismo em desenvolvimento, é um cérebro em desenvolvimento, que está multiplicando a quantidade de neurônios, o que nós chamamos de substância cinzenta. Então, na infância, o volume de substância cinzenta aumenta. Na adolescência, o que acontece? As diferentes regiões cerebrais começam a estabelecer conexões. Existe um amadurecimento e um aumento da substância branca, que a gente chama, que é a conexão entre as diferentes regiões cerebrais. Isso ocorre principalmente no córtex frontal, que é responsável pelo processamento das informações, planejamento, tomada de decisões e controle de impulso, e o lobo temporal, que é onde a gente processa as emoções. Na prática, como que isso se reflete no indivíduo? Então, o adolescente, ele ganha a capacidade de pensamento abstrato, o pensamento hipotético dedutivo, ele começa a filosofar sobre questões éticas, ou seja, a criatividade aumenta, a curiosidade aumenta. Por outro lado, ainda o controle de impulso, a tomada de decisão, ela não está amadurecida, isso ocorre mais tardiamente. O adolescente, do ponto de vista emocional, ele fica mais sensível às reações do grupo, porque o adolescente, a criança, ela forma os amigos pelas atividades em comum. Na adolescência, é pela identidade, pela afinidade com o outro. E para isso, então, ele começa a construir a sua identidade. Quem ele é no grupo, como ele vai se relacionar no mundo. Isso gera, assim, ansiedade, um medo de rejeição. O adolescente, ele fica um pouco persecutório, porque, né, ele quer saber o que estão falando dele. Isso é uma adolescência normal. Então, a interação social nessa fase é muito importante, mas ela também é motivo de muita ansiedade. Um dos sistemas responsáveis pelo processo de amadurecimento cerebral é o sistema endocannabinoide. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco qual que é a importância desse sistema, mas regula uma série de funções neurofisiológicas, mas principalmente ele é ativado na fase fetal, né, de desenvolvimento neurológico do feto, e na adolescência. Portanto, o adolescente, o cérebro dele é muito mais sensível aos estímulos externos, né, ambientais, emocionais, e também aos estímulos neuroquímicos, ao uso de substâncias. Bom, e aí entra, então, né, por que é diferente de um adulto, que esse cérebro já está formado, começar a usar alguma coisa, e o adolescente? Por quê? Por exemplo, a maconha. Né? A maconha, ela vai agir no sistema endocannabinoide, que na adolescência ele está muito ativado, e a ativação pela maconha, essa ativação química externa, vai ter sim um impacto justamente no amadurecimento das regiões corticais, em alguns núcleos responsáveis pelo controle de impulso. Mas, principalmente, nós temos no nosso cérebro um sistema que chama sistema de recompensa. Ele é ativado toda vez que nós temos um comportamento importante para a sobrevivência do indivíduo ou da espécie, como, por exemplo, alimentação, sono, apetite sexual, a libido, ou mesmo né, fazer uma atividade que nos dá prazer, que está muito relacionado com o desenvolvimento da vocação. Bom,
Esse sistema, na adolescência, ele sofre, ele começa a amadurecer, ele começa a responder de uma maneira diferente a alguns estímulos, e justamente aí que a gente começa a ter, né, descobrir coisas prazerosas, outras que não são. Se o adolescente ele começa a estimular o circuito de recompensa com substâncias que vão dar um estímulo extremamente potente, as atividades do dia a dia parece que perdem a graça. Então, eu vejo na prática muito comum os adolescentes falar, parece que nada tem graça. Pois é, porque o sistema de recompensa ele passou a só responder a esses estímulos mais intensos. E aí fica muito difícil ter prazer nas coisas normais do dia a dia. Puxa, é muito triste viver uma vida inteira assim. Felizmente, esse efeito, ele é reversível com a abstinência. Então, por isso que na adolescência em especial, isso tem um impacto nas escolhas vocacionais, na motivação. Tem vários trabalhos que mostram, né, que esse comportamento proativo, ele é diminuído pelo uso de substâncias. Um outro ponto importante que a gente precisa falar: a maconha é uma das substâncias mais utilizadas, né, a substância ilícita mais utilizada em todo o mundo. Em vários países ela vem sendo legalizada. Existe aí toda uma série de pesquisas envolvendo o uso terapêutico da maconha. Mas não é da maconha o uso terapêutico, é do canabidiol. É uma das substâncias existentes dentro da maconha que tem centenas de substâncias. A substância que dá o efeito, né, o barato, é o THC, não é o canabidiol. Portanto, quando fala, mas a maconha, né, é usada terapeuticamente para tratar ansiedade, epilepsia e tal, não, não é a maconha, é o canabidiol. Né? O THC, ele tem sim um efeito, ele pode desencadear quadros psicóticos, inclusive já no primeiro uso. Infelizmente, a gente ainda não tem como saber, né, quem tem mais risco ou menos risco, né, tem alguns estudos genéticos, mas o que a gente sabe é que o adolescente em geral, né, ele está mais suscetível ao risco se ele tem um histórico familiar de esquizofrenia, de ansiedade, de depressão. Então, é preciso cuidar. Agora, como eu estava falando, o cérebro do adolescente, ele é sensível ao uso de qualquer substância. Vou falar de um exemplo muito mais comum, o álcool. O álcool, normalmente, é a primeira substância que os adolescentes começam a usar, até porque é fácil o acesso, é um uso aceito, lícito para uso adulto, muitas situações sociais ele é até incentivado. E como eu disse, a interação social na adolescência, ela gera estresse, ela gera ansiedade. E o adolescente ele vai buscar, né, maneiras, recursos de diminuir essa ansiedade. E às vezes o uso de álcool relaxa um pouco, solta, diminui a autocrítica, ele fica mais desinibido. Porém, é muito importante que o adolescente ele tenha a oportunidade de desenvolver essas estratégias de socialização, de controle de ansiedade, sozinho, por conta própria. É quase como uma criança que aprende a fazer conta já usando máquina de calcular. Fica muito mais difícil aprender a somar, dividir, subtrair, multiplicar sem a calculadora. Então, um adolescente que começou o uso de álcool, por exemplo, logo que ele começa a sair para as festinhas, baladas, e de repente ele tem uma amidalite, vai tomar Roacutan por causa de acne, e aí o médico fala que ele precisa evitar o uso de álcool. Muitas vezes ele se sente incapaz de sair, de desempenhar, né, de ter o mesmo desempenho se ele não puder beber. Não existe mais aquela distinção entre dependência física e dependência psicológica, ou seja, esse adolescente ele não vai ter tremor, ele não vai ter hipertensão por abstinência de álcool, mas ele incorporou, parece que quase um jeito dele ser, o uso de alguma substância. E isso fica muito difícil. Ou seja, o uso precoce de substâncias faz com que muitas vezes o adolescente deixe de desenvolver habilidades que vão ser importantes para ele na vida adulta. Um outro ponto importante, que existe, sim, inúmeras evidências. O uso, por exemplo, de maconha, ele afeta, sim, a capacidade, a velocidade de processamento, a capacidade cognitiva, a memória e o aprendizado, né?
principalmente no adolescente, que é justamente uma das principais atividades, né? O adolescente está lá estudando o dia inteiro, então isso vai ter um comprometimento. Felizmente, na maioria dos casos, esse comprometimento é reversível. Ele fica abstinente, essas funções voltam ao normal. Porém, tem um estudo que acompanhou por mais de 30 anos uma população, né, uma amostra muito grande de indivíduos que faziam uso de maconha, e eu não estou falando de uso pesado, várias vezes por dia, todos os dias, eu estou falando de um uso regular, né, às vezes uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Os indivíduos que começaram o uso de maconha antes dos 18 anos tiveram, na idade adulta, uma redução do QI, coeficiente intelectual. E esta redução não foi reversível, mesmo com a interrupção de uso. Portanto, o que a gente já sabe, o que é estabelecido? O cérebro do adolescente, ele é, sim, mais vulnerável aos efeitos do uso de substâncias em geral. Isso tem um prejuízo, porque o cérebro ainda está no momento de maturação de desenvolvimento, né? O que faltam são estudos que consigam mesmo demonstrar, né, quais são reversíveis e quais não são. E é muito importante a gente lembrar, os indivíduos são diferentes, têm vulnerabilidades diferentes. Uma comparação que eu faço, fast food. Acho que é consenso, todo mundo sabe que o teor nutricional de um fast food é muito baixo. Mas, ok, comer uma vez ou outra, né, todo mundo come. O que acontece quando você faz uso regular? Né? Você vai ter, sim, um impacto na sua saúde, nível de colesterol, triglicéridos, obesidade, às vezes diabetes. Alguns indivíduos têm esses problemas de uma forma mais rápida, outros são mais resistentes. O cérebro, com relação ao uso de drogas, é a mesma coisa. Tem indivíduos que têm uma vulnerabilidade maior e outros menor. Mas, de qualquer forma, são indivíduos em desenvolvimento que a gente precisa proteger. Ou seja, do mesmo jeito, né, que quando nós vemos uma gestante fumando, bebendo, usando alguma droga, né, é consenso, né, todo mundo sabe que isso pode prejudicar o desenvolvimento do feto. Pois é, o cérebro do adolescente, ele também está em desenvolvimento, é quase como se fosse o desenvolvimento desse feto. E é muito importante que toda a sociedade esteja empenhada em, justamente, né, dar maior visibilidade, porque a gente já tem, e são evidências muito fortes, de que existe, sim, um impacto muito grande no desenvolvimento cerebral. Quanto mais cedo o início do uso de substâncias, mesmo a experimentação, maior a chance da gente ter uma alteração nesse processo de maturação cerebral e maior o risco de ter um transtorno por uso de substâncias na idade adulta. Portanto, ok, na adolescência mesmo, pela curiosidade do adolescente, que a maioria das pessoas acaba tendo o primeiro consumo de substâncias, a experimentação. A experimentação em si, né, óbvio, vai depender da droga e da pessoa, mas um uso pontual, normalmente, felizmente, não tem maiores consequências. Mas o uso regular vai ter sim, e, portanto, quanto mais cedo acontece esse primeiro contato, maior o risco. O nosso desafio, então, é tentar retardar esse primeiro contato com a substância para garantir mais tempo de desenvolvimento normal para esse indivíduo. Tenho certeza que com isso nós vamos prevenir vários transtornos na idade adulta e garantir o desenvolvimento saudável dessa juventude. Eu estou aqui para conversar com vocês depois e esclarecer maiores dúvidas. Obrigada.